Olá, devonautas! Bem-vindos ao Direito em Órbita. Eu sou Douglas, especialista em Pipefy para mapeamento, otimização e automação de escritórios de advocacia, e hoje eu vou te mostrar tudo que o seu escritório pode fazer com o Pipefy. Mas antes de botarmos a mão na massa, né, no Pipefy, eu preciso conversar um pouco com quem não tem familiaridade com essa ferramenta, não conhece ainda. Vamos lá. O Pipefy é um software de mapeamento, estruturação e otimização de processos, de fluxo de processos internos. Isso significa que você consegue estruturar o passo a passo de uma determinada tarefa e depois você vai poder otimizar e automatizar ela para realizar essa tarefa com mais eficiência, com menos mão de obra e em menos tempo. E depois você ainda pode analisar os dados dessa tarefa, dos seus clientes, né, as informações, e identificar gargalos para você resolver no seu escritório. Eu vou listar aqui rapidamente, né, os principais recursos que o Pipefy tem, né, e depois, né, eu vou mostrar na prática com mais detalhes como cada um funciona. Mas basicamente o Pipefy oferece para a gente fazer automações para, nossa, uma infinidade de coisas, automações e condicionais, campos condicionados. A gente pode conectar processos, um processo com o outro, que são chamados de pipes, então a gente faz conexão entre pipes e conexões também de um pipe com a base de dados de cliente, de colaboradores, de produtos, né? A gente tem ali uma base de dados. A gente pode ter formulários de preenchimento tanto interno da equipe quanto externo, né? Clientes, leads, pessoas ali que estão interessadas em participar, por exemplo, de um processo seletivo, né? E portais. Portais é quando a gente unifica, coloca vários formulários úteis a um cliente e cria um portal ali de solicitações do cliente, por exemplo. Além disso, temos também recursos de disparo e gestão completa de e-mails diretamente no Pipefy, sem depender de Gmail, Outlook ou outra coisa. Tudo dentro do Pipefy, né, vinculados a registros, a cards, a solicitações, criando inclusive templates de e-mails para você enviar em determinadas situações. Um modelo pronto ali que você cria e salva para utilizar quando precisar ou até para enviar com uma automação. Temos também relatórios, né, personalizados, você consegue selecionar quais dados você quer que apareça no relatório, filtrar ali por data ou por alguma informação e exportar isso em formato Excel para você mexer na planilha depois. Mas também você consegue analisar esses dados através de dashboards, que são gráficos que o Pipefy ele te dá essa possibilidade de criar esses gráficos para uma visualização rápida de métricas. É muito útil. Temos também etiquetas personalizadas, que serve para você categorizar os cards, né? A gente, sempre que eu falar cards, são registros, podem ser clientes, podem ser demandas, podem ser solicitações. Essas etiquetas servem para categorizar, para ficar mais fácil de você filtrar depois, né? De identificar visualmente também. E temos alertas para você saber se uma demanda está atrasada, está expirada ou está vencida, né? Eu vou explicar melhor a diferença de cada uma. O importante é como que esses recursos são úteis para o seu escritório de advocacia. Né? Como que a gente pode usar? E eu trouxe aqui exemplos reais, exemplos práticos, né, de processos que a gente mapeou, otimizou e automatizou dentro da firma de advogados e dos outros escritórios todos com que eu trabalho. Então eu trouxe aqui exemplos reais dos principais processos que temos mapeados. E eu vou ensinar para vocês. Em cada aula a gente vai trabalhar com um processo diferente. A gente tem aqui, por exemplo, fazer um processo seletivo, né, para contratação de novos colaboradores, de estagiários, de advogados ou de setor de marketing, enfim. Então a gente tem um processo seletivo automatizado dentro do nosso escritório. Temos funil de venda com CRM, com gestão de leads, com fechamento de contratos e depois já vinculado, conectado com um outro processo de pesquisa de satisfação do cliente recorrente. Gestão de equipes e tarefas internas é o principal, que a gente mais usa. Diariamente a gente está gerenciando tarefas ali de todos os setores. Conexões com outros setores também, como eu falei, a gente tem um pipe de funil de vendas, conecta com de avaliação de pesquisa, conecta com financeiro, conecta, aí pega o pipe de criação de conteúdo, conecta com de tráfego, tudo a gente consegue automatizar essa conexão. Temos também formulários de captação de leads, de captação de clientes, de inscritos, né, para participar do nosso processo seletivo, por exemplo, né? Então a gente tem esses formulários. Usamos também recepção de solicitações de demandas externas, que é o sucesso do cliente, né? O suporte ao cliente, né, do escritório. A gente tem um pipe dedicado a isso. Temos um pipe de avaliação de desempenho da equipe, né? Semestralmente, mais ou menos, a gente sempre faz uma autoavaliação dos colaboradores, dos advogados, né? E avaliação também de seus pares, colegas de trabalho, para a gente ver quem que está se destacando mais, quem que precisa melhorar alguma coisa. Temos, como eu já mencionei, pipe de gestão financeira, um pipe só para ajudar o setor financeiro a se organizar na hora de fazer cobranças e pagamentos dentro da nossa equipe, tá bom? Principalmente conectado com o pipe de funil de vendas. Temos também um pipe de feedback de colaboradores,
quando um colaborador tem uma atitude positiva ou negativa, né, uma conduta que merece atenção ou repreensão. Então, a gente tem esse pipe para poder registrar esse tipo de comportamento. Temos também pipe de gestão de conteúdos, como eu falei, o nosso setor de marketing é todo dentro do nosso escritório, não é terceirizado. Então, a gente tem, dentro da nossa organização, da firma de advogados, por exemplo, temos ali um pipe de criação de conteúdos, e antes tem um de copy, né, o copywriter, que vai escrever o texto, aí cria o conteúdo, aí vai para o editor de vídeo, depois vai para o tráfego para jogar no Google Ads, Facebook Ads, etc. Tudo conectado, né, gestão de conteúdos completa. E temos ainda um pipe de criação de produtos jurídicos que eu uso, eu já usei, fui eu que desenvolvi. Você pode desenvolver um produto extrajudicial ou judicial, você vai colocar ali o passo a passo de como realizar aquela tarefa dentro do Pipefy. Aquilo vai otimizar e automatizar o seu trabalho, né, que já que é um produto que você utiliza, e você depois pode, isso se torna escalável, você consegue duplicar essa estrutura pronta para outro advogado, outro colaborador, outro escritório realizar. Então você pode vender a sua estrutura pronta ou simplesmente disponibilizar de forma gratuita aí, né? Mas é uma possibilidade, eu já fiz isso, eu tenho o meu, mas isso é assunto para outra aula, eu vou mostrar como que eu fiz e como que você pode fazer. E agora é a hora que interessa, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, a gente vai botar a mão na massa dentro do Pipefy, vou mostrar tudo isso que eu comentei com você até agora, e é isso aí, vamos lá. Estamos aqui com o Pipefy aberto, essa é a carinha do software para quem não conhecia. Prazer, esse é o Pipefy. E eu estou aqui dentro da principal organização com quem eu trabalho, né, que tem mais de 100 pipes, são várias empresas aqui trabalhando juntas, né, interligadas, empresa de marketing, empresa de networking, né, curso de advocacia, empresa de lançamento digital, tudo trabalhando junto, são mais de 100 pipes. Né? E o objetivo aqui do vídeo de hoje, da aula de hoje, é eu te mostrar um panorama geral. Eu vou passar por cada um daqueles exemplos que eu te falei agora há pouco e vamos ver, assim, de uma forma geral, como que funciona, o que que tem ali, como é que funciona. Eu vou te provar que tudo aquilo lá é possível fazer dentro do Pipefy, que funciona. E nas próximas aulas a gente vai começar a abordar um por um, cada um daqueles processos, aqueles que forem mais úteis, mais requisitados por vocês, eu vou estar abordando antes, né? Então a gente vai ter uma aula especial para cada um dos processos. Eu vou começar aqui com um pipe de processo seletivo e contratação de novos colaboradores. Esse é o modelo que a gente utiliza na firma de advogados, em todos os aliançadores, né? Todas as firmas das capitais que temos aí no país, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Belo Horizonte, Mato Grosso, Portugal, né? A gente utiliza o mesmo modelo. Basicamente, a gente clica aqui em se inscrever, tem acesso ao formulário. Mas quem vai preencher esse formulário é o público, né? Quem estiver interessado em preencher a vaga. Então a gente tem aqui ó, o modo público do formulário. Quando eu abro aqui o modo público, eu posso colocar a logo do escritório, eu posso colocar uma imagem de fundo, um título, um texto de descrição. E eu tenho aqui o link que eu vou compartilhar, né? Quando eu abrir a vaga do processo seletivo, eu compartilho esse link. Eu posso até selecionar aqui a cor que eu quero, outras opções aqui do Pipefy. E eu vou compartilhar esse link. O interessado vai preencher os dados deles aqui. A gente tem aqui, pede os dados pessoais, pergunta por que você quer ser um advogado associado, você possui experiência na área, quanto tempo de experiência, quais os horários que você tem maior disponibilidade. Tem um campo aqui para ele anexar o currículo dele, colocar o valor monetário da pretensão salarial dele, tá bom? E um campo extra aqui para anotar, é sempre bom deixar um campo extra caso a pessoa queira escrever alguma coisa. E ela clica em enviar e nós vamos receber aqui nessa fase inicial. Esse daqui é um modelo, tá? Para não aparecer nomes aqui de ninguém, eu peguei um modelo zerado, né, que não tem nenhum card aqui preenchido. A gente poderia até preencher, mas vai tomar muito tempo e não tem necessidade disso agora. Quando a gente for trabalhar na prática com cada um dos processos aqui, eu vou fazer os testes, né, para a gente poder ver como que funciona mesmo. Mas eu clico aqui nessa engrenagem, eu acesso às fases do processo. Você pode ver que tem fases aqui, eu coloco uma cor para cada uma para ficar mais fácil de identificar. A última fase aqui é a fase de concluído, mas temos também uma fase de desclassificados. Quando ele tem esse checkzinho aqui, significa que é uma fase final. Então, ou o inscrito ele vai terminar em concluído, e ele só vem para cá depois de aprovado, ou ele vai para desclassificado. E a mágica aqui é que a gente tem várias automações funcionando nesse pipe. A gente tem automação para desclassificar um candidato se ele marcar que não tem experiência nenhuma, se for essa a intenção do nosso recrutador. A gente pode ter uma automação para desclassificar um candidato que fala que só tem disponibilidade de trabalhar à noite, e aí isso não é interessante para o escritório, né? Então, dependendo das respostas dele, a gente já vai desclassificando uma galera. E também temos automações para disparar um e-mail de notificação, todo personalizado. A gente tem os templates aqui. Eu clico aqui em e-mail
E cada fase que o candidato for passando, ele vai receber um e-mail de parabéns e com instruções para a próxima fase. Se ele cair na fase de desclassificado, ele vai receber um e-mail explicando por que ele foi desclassificado. Então a gente tem aqui, ó, templates de e-mail. Eu tenho um e-mail para quando ele é aprovado para fase 1, para fase 2, 3, 4, 5. Quando ele é aprovado definitivamente, passou no processo seletivo, vai ser contratado. E temos também um template de reprovado. Não vou abrir cada um aqui para não tomar muito nosso tempo, mas é basicamente isso. Ó, o processo seletivo entra o inscrito aqui, a gente faz uma análise de currículo, né, ver se ele está aprovado ou não, marca aqui a data da prova dele, que é a próxima fase do processo, coloca uma prova objetiva, coloca o link da prova ou o endereço, se for presencial, coloca o endereço, se for online, coloca o link da prova, de como que ele vai fazer essa prova. Geralmente a gente faz provas online, faz ali, tem um link de prova. Tem como fazer no Pipefy também, só que não é muito interessante, mas a gente faz com outro software, um outro programa, né, de formulário. Ele foi aprovado, vai para a próxima fase, prova objetiva. E aqui a mesma coisa, aprovado ou não, a data da próxima fase, que é a prova discursiva, e o link da prova discursiva. Se ele não for aprovado, ele vai ter a opção de você mover ele para desclassificado. E aí é feito manualmente, não é automatizado, porque tem que ter um ser humano ali para dizer se ele foi aprovado ou não, né, na prova e tudo mais. Então, prova discursiva, a mesma coisa, tem o campo de aprovado, a data para a entrevista, que é a próxima etapa, e o link da entrevista, ou o endereço da entrevista, né, com data e horário, vai tudo isso vai no e-mail para ele. Por isso que a gente tem que ter o campo de horário e o campo com link, porque isso, o template de e-mail vai pegar esses dados e vai enviar para ele, falando, ó, dia tal horário, nesse link é a sua prova, tá bom? Então, para isso que a gente precisa pegar esses dados. Depois vai para a entrevista, depois vai para o Labor Day, e por fim, ele entra na fase de aprovado. Quando ele chega na fase de aprovado, a gente precisa fazer o quê? A contratação dele. Elaborar o contrato, pegar dados adicionais dele, então entrar em contato, pegar dados, documentos também. E ele vai receber esses documentos, vai elaborar o contrato, ele vai assinar. A gente anexa o contrato dele aqui assinado, cadastra ele na nossa base de dados de colaboradores e move ele para a fase de concluído. Pronto, acabou o processo seletivo. Quem foi desclassificado já era. Quem chegou até a fase concluído foi aprovado e já está dentro do nosso escritório. Esse é o pipe de seleção de associados e estagiários, beleza? Se você gostou dessa metodologia, quer aprender como fazer tudo isso, as automações, deixa aqui nos comentários que eu vou verificar, né? E aqueles pipes que tiverem mais comentários, mais pedidos, mais interesse, eu vou estar fazendo primeiro, né? O próximo que temos aqui é o pipe de funil de vendas, né? O segundo lá da listinha. Funil de vendas é bem simples. Temos a fase aqui de leads, temos a fase de documentação, né? A gente recebe os leads, tem que providenciar a documentação. Temos uma fase de reunião para poder fazer a apresentação da proposta, de acordo com a demanda do cliente, a gente faz uma reunião para apresentar a proposta, para mostrar por que o escritório é a melhor opção, etc. Se o cliente não fechar, a gente tem uma fase de repescagem. Se ele fechar, ele já vai para a fase de cliente ganho e já vai conectar com o próximo pipe que a gente vai ver daqui a pouco. Se de qualquer jeito o cliente não fechar, ele vai para a fase de cliente perdido. Então temos aqui, vou abrir o formulário para vocês darem uma olhada como que é, mais ou menos. A gente tem aqui um campo de cadastramento de leads. Eu clico aqui em adicionar, eu vou cadastrar os dados que eu tenho. Nome, geralmente é o básico do básico, é nome da pessoa, nome da empresa se tiver, e-mail e telefone. Eu cadastro ele na minha base de dados de leads, seleciono se ele é uma pessoa física ou jurídica, qual que é o motivo, né, por que ele está precisando de um serviço jurídico, qual que é a matéria, isso daqui é muito importante, é um campo que a gente pode marcar mais de uma opção, tá? Às vezes ele está com problemas em mais de uma área, e esse campo é muito importante porque depois a gente vai ter métrica. Quando a gente tiver vários leads aqui, né, esse, novamente falando, esse daqui é um modelo, né, não é o que a gente usa, se eu abrir o que a gente usa está lotado de cards, e eu consigo depois, nesses painéis aqui que o Pipefy oferece, eu consigo criar um gráfico para me mostrar quais áreas do direito tem mais demanda, né, que tem mais pessoas aí com problema, né? E aqui também é a mesma coisa, ó, como conhecer a firma. A gente tem uma pesquisa aqui para saber de onde que veio esse lead, se ele veio do tráfego, se ele veio das redes sociais, se ele foi indicação de alguém, ou se ele é um cliente que está retornando, a gente faz essa pesquisa também, né? Esse link é preenchido pela própria pessoa interessada, ou por alguém que está indicando ele, ou pelo advogado que recebeu o cliente no escritório, etc. Então a gente faz toda a jornada do cliente, da entrada dele do escritório até fechamento do contrato, e depois do fechamento do contrato continua. Lógico que o escritório tem um software de gerenciamento de processos, né, um software jurídico propriamente para escritórios, mas esse software só vai entrar depois do fechamento do contrato.
Antes do fechamento do contrato, a gente faz tudo por aqui, o CRM, funil de vendas e o fechamento de contratos. Aqui, na primeira fase, a gente verifica se é uma oportunidade, se é um cliente, um lead quente, morno ou frio, a gente verifica qual o serviço mais adequado para oferecer para ele. Às vezes ele vem no escritório procurando um serviço e a gente vai oferecer mais de um para ele. A gente pode oferecer um combo ali, né? Uma oferta completa ali para solucionar outros problemas, né? Ou evitar outros problemas para ele. A gente faz um resumo da reunião, qual que foi o meio de contato, e-mail, telefone, WhatsApp, LinkedIn. Se a reunião de fechamento do contrato foi viável, né? Se você conseguiu ali convencer o cliente a receber a proposta, analisar e levar até uma reunião de fechamento, né? Se vai fechar, a gente tem uma condicional que vai fazer esse campo de data de reunião aparecer. Se não, se a reunião não for viável, não tem por que perguntar essa data. Vai aparecer, na verdade, esse outro campo para a gente saber por que a reunião não foi viável, né? Qual o motivo do cliente não querer fazer a reunião de fechamento com a gente. E caso a reunião tenha sido viável, a gente tem uma data para receber a documentação, para se preparar melhor para a reunião, né? Conhecer melhor o caso do cliente. Depois da documentação providenciada, a gente tem aqui a anotação de vários dados, né? De qual que vai ser o valor de honorários iniciais que a gente vai cobrar do cliente, honorários recorrentes, que a gente chama de TMP, honorários finais em reais e em porcentagem, a data de validade da proposta, né, da reunião, porque a gente não deixa a proposta assim para quando quiser aceitar, a gente tem uma data ali de validade dessa proposta, e a gente faz anexa, cria uma apresentação de vendas, anexa aqui e envia automaticamente. A gente tem uma automação que vai enviar essa apresentação com todos esses valores aqui, vai enviar por e-mail para o cliente. Ele vai receber, a gente vai marcar uma reunião, vai ter a reunião de fechamento marcada, né, com data de validade, e vai fechar com o cliente. Na reunião, a gente vai anotar se o cliente fechou ou não, né, a resposta do cliente, se fechou ou não. Se ele não fechou, qual que foi a objeção, né, qual que foi, se ele fechou, a gente vai entrar em contrato para pegar os dados necessários para fechar o contrato, elaborar o contrato, enviar para ele para assinar. A gente usa um software de assinatura de contratos digital, né, não tem aquela coisa de ficar imprimindo papel mais. A gente tem um campo aqui para anexar o contrato, cadastrar o cliente na nossa base de dados de clientes, e a gente já tem também uma base de dados de advogados e colaboradores. Então a gente seleciona quem que é o melhor advogado, o advogado mais especializado na área do cliente para cuidar do trabalho dele. Então a gente seleciona aqui qual que vai ser o advogado responsável. Temos a fase aqui de repescagem, tá bom? Para caso o cliente não feche, a gente fazer uma nova tentativa ali de fechar com o cliente, ver por que ele não fechou, né? Ver as opções que a gente pode mudar a forma de pagamento, seja lá o que for. Né? Se ele for para ganho, ok, acabou. Tem uma automação que vai conectar ele com o próximo pipe que eu vou mostrar para vocês. Se não, mas se ele for para perdido, ele vai descansar em paz aqui nessa fase, certo? Então, o próximo pipe que eu vou mostrar para vocês, que eu falei que está conectado ao funil, é o de NPS. Esse pipe eu fiz recentemente, né? A gente não tinha ele ainda. Eu desenvolvi ele, tive que pensar bastante, fiz uma metodologia aqui bem bacana para a gente ter esse NPS funcionando. Ele basicamente faz uma pesquisa ao final do fechamento do contrato. Assim que fechou, que moveu para aquela fase, para essa fase de cliente ganho, ele já recebe um e-mail com o link para preencher esse formulário aqui. Só que ele não vai preencher o formulário inicial. A nossa automação já cria esse formulário inicial automaticamente, ele já preenche os dados do cliente aqui, o responsável, a data de quando que foi o fechamento do contrato, se é o primeiro atendimento, né, a primeira pesquisa ou não. E a gente tem uma etiqueta aqui, se o NPS se anota que ele vai dar, vai ser de promotor, né, vai ser uma positiva, neutra ou negativa. E o que o cliente vai responder? Ele vai responder as perguntas que a gente tem aqui dentro da fase. Depois que o card está criado automaticamente, ou seja, não depende do cliente responder para o card criar. O card vai ser criado, ele vai receber o e-mail, e a hora que ele responder o link que vai no e-mail dele, vai preencher o que está dentro dessa fase. Entendeu? Como se fosse um link diferente do formulário inicial. É o link do formulário da fase. Ele vai preencher esse link, por isso que eu falei que eu tive que quebrar um pouco a cabeça para desenvolver isso, porque dessa forma, independente do cliente responder ou não, porque ele não é obrigado a responder, né? Ele é uma pesquisa de satisfação. Se ele quiser responder, ele responde, se não, tudo bem. Então, dessa forma, o card que vai ser criado aqui, com a resposta dele ou não, vai ser criado de qualquer forma. E caso ele responda o NPS, a gente vai receber um alerta, quem for responsável aqui pelo pipe, né, o nosso responsável de sucesso do cliente, vai receber um alerta falando, opa, foi respondido. E a gente vai verificar se nas respostas do NPS, né, da pesquisa de satisfação do cliente, nota de pesquisa de satisfação, NPS, a gente vai verificar
se tem alguma coisa, alguma reclamação, se tem alguma sugestão de melhoria que a gente perguntou, se ele deu nota máxima ou não, né? A gente vai perguntar as coisas e vai verificar se tem alguma coisa para resolver. Se não tiver nada, a gente vai deixar quieto, se tiver a gente vai resolver. O que vai acontecer? Qual que é a mágica desse NPS? Ao final de 30 dias que o cliente recebeu o e-mail para responder, se ele tiver respondido o NPS, o card dele vai se mover para a fase de concluído. Ou seja, ele respondeu ok. Quando ele entrar nessa fase, ele vai criar uma cópia desse card novamente, depois de 30 dias, e com um novo e-mail para ele. Só que dessa vez vai ser um e-mail de pesquisa para saber de como que está sendo o seu atendimento no escritório depois de um mês que você fechou o contrato. Entendeu? Vai ser uma pesquisa diferente. E aí, a cada mês, isso vai acontecer. Ah, e se ele não responder, o card ele vai ir para uma fase diferente, ele vai vir para essa fase de não respondido, mas o gatilho vai ser o mesmo, vai criar uma cópia do card, vai enviar o e-mail para ele e pedir novamente para ele responder no mês seguinte. Entendeu? A gente vai ter então aqui a métrica de quantos NPS foram respondidos, separado dos que não foram respondidos. No formulário também a gente pergunta se o processo dele ainda está ativo ou está encerrado. Se o próprio cliente falar que está encerrado, o card dele, né, a pesquisa, vai ser movida para a fase de processo encerrado. E vai cessar esse ciclo de pesquisa, não vai perguntar mais para ele a satisfação dele no mês seguinte, porque se o processo encerrou, tudo bem, acabou, essa foi a última vez que a gente vai perguntar, entendeu? E então a gente tem aqui automatizado uma recorrência, todo mês a gente vai pesquisar para saber se o cliente está satisfeito com o atendimento do nosso escritório, se o processo dele está em andamento, se está sendo o que ele esperava. É uma pesquisa completa e automatizada que a gente tem aqui, beleza? O próximo modelo que eu vou mostrar para vocês aqui é o de demandas. Esse é o mais utilizado pela organização inteira, né, pelas empresas todas que eu trabalho. Ele é um modelo bem completo e ele é genérico, mas é completo, é muito útil. Ele serve para qualquer setor do escritório, qualquer setor da empresa que a gente utiliza. É um formulário simples, tá bom? A gente põe a descrição da demanda, qual o produto, né? A gente tem uma lista aqui de produtos, nesse caso aqui são produtos do curso do Método Euro, o melhor curso de gestão de escritórios do mercado e captação de clientes também para lotar a sua agenda. A gente coloca aqui a descrição, tá bom? Do mais detalhado, um briefing ali da demanda. A etiqueta de prioridade, pode ser alta, média ou baixa. O prazo, até quando que a gente quer que essa demanda seja realizada, né? Tem o solicitante e tem a pessoa que vai resolver, que é o responsável pela demanda. Então eu vou selecionar aqui quem que vai ser o responsável por essa demanda. Uma vez que essa demanda está criada, ela vai ficar na fase a fazer, tá bom? E a gente tem um alerta ativado nessa fase que se demorar uma quantidade de X de dias, 2 dias, passou 2 dias e a pessoa nem mexeu nesse card, nem não começou a fazer essa demanda. O card, a tarefa, a demanda, ela vai receber um alerta de atrasado. Atrasado é quando ele está há muito tempo na mesma fase. E você pode configurar, a gente vem aqui nas configurações da fase, consegue definir quantos dias, horas ou minutos um card fica atrasado. Então a gente tem esse controle também de alertas para que uma demanda não demore muito tempo a ser feita. A pessoa que for responsável pela demanda vai pegar esse card aqui dela, ela consegue filtrar aqui, ó, nesse botãozinho você consegue filtrar, eu consigo colocar aqui, ó, Douglas, e eu vou ver só as minhas demandas. Aqui tá zerado, né? Eu não vai surtir efeito, mas se tivesse lotado aqui de cards ia aparecer só os que eu sou responsável. Eu iria pegar aqui uma demanda, opa, essa daqui eu vou começar a fazer, eu movo ela para fazer fazendo, fase fazendo. Se eu estiver fazendo essa demanda e por algum motivo eu não conseguir concluir ela, tiver alguma coisa emperrando, impedindo que eu conclua essa demanda, eu vou deixar ela na fase pausado. E aqui na fase pausado, eu posso anotar porque, aqui não tem um campo, mas eu posso adicionar aqui, ó, aula prática, ó. Por que essa demanda está pausada? Porque separado. Vou colocar ela como obrigatória, salvar, pronto. Aqui eu vou anotar por que essa demanda tá pausada, o que está faltando, beleza? Depois que resolver esse problema, eu volto ela para fazendo, eu concluo a demanda, faço a tarefa e movo ela para analisar. Quando eu chegar em analisar, aqui está configurado para ter um responsável de analisar em cada setor. Ou seja, é o gerente daquele setor vai analisar vai ser selecionado para analisar essa demanda. A demanda antes estava o responsável eu para fazer, né? E agora vai passar a responsabilidade para o meu superior analisar se realmente a demanda está ok, está feita do jeito que deveria. Ele vai analisar e ele vai mover para feito ou não feito. Além disso,
Uma outra coisa que eu anotei aqui, ó, gestão de equipes e tarefas internas, que está lá na lista. E a outra também que eu anotei foi conexão com outros pipes. É tudo junto aqui, ó. Nessa fase de analisar, eu vou verificar se a demanda foi feita ou não, que nem eu comentei. Se ela não tiver ok de acordo com o que o superior queria, ele vai anotar o que ele quer que seja modificado e vai voltar essa demanda para a fase de fazer, né? A fazer. E a pessoa vai ter que fazer de novo. E aí, aqui eu tenho uma pergunta chave. Essa pergunta vai querer saber se essa demanda ela é terminativa, ou seja, se ela não vai ter continuidade, ela vai acabar nesse setor, ou se ela vai ir para outro setor. Se você marcar que ela vai ir para outro setor, vai aparecer essa pergunta aqui, ó, qual setor que essa demanda vai. Então a gente tem o setor de tráfego, a gente tem um pipe de demandas do setor de tráfego, pipe de demandas do setor de criação, pipe de demandas do setor de sucesso do cliente, financeiro, CEO e outros também. Então, se eu marcar aqui, por exemplo, pipe de sucesso do cliente, se eu marcar esse pipe, essa opção aqui, a hora que eu mover esse card para a fase outro setor, a hora que eu mover esse card para cá, automaticamente a nossa automação vai fazer esse card ser copiado para o pipe de sucesso do cliente. Ele vai chegar até lá com uma nova pessoa para ser responsável para fazer alguma coisa lá, entendeu? Então a gente tem conexão de um departamento, de um setor com o outro. A gente consegue passar uma demanda de um departamento para o outro. Isso é muito utilizado no nosso pipe de criação de conteúdos que vai para o de tráfego e o pipe de copy que vai para o de criação. Então é tudo conectado ali para fazer o marketing do nosso escritório. Eu trouxe aqui um outro de indicação de clientes. Esse daqui não é um modelo, eu peguei, eu abri o que a gente tem mesmo, porque esse daqui nem é utilizado mais, tem muitos dias. Não tá, a gente está usando só o funil de vendas mesmo, mas basicamente o que temos aqui é um link, é um formulário igual ao do funil de vendas, tá bom? A gente vai perguntar aqui, né, se a pessoa jurídica ou não, ela vai cadastrar, né, os dados do cliente, qual que é a demanda, qual que é a matéria, igualzinho lá o funil, como que conheceu a firma de advogados. Só que esse é um link especial que a gente vai mandar para quem já é cliente nosso, pedindo para ele indicar outras pessoas que têm o mesmo problema que ele ou alguma demanda. Ou seja, é um link de indicação. Se ele conhecer alguém que está precisando de advogado, ele manda esse link, a pessoa vai preencher, a gente recebe o lead e já começa a fazer iniciar o funil de vendas. A gente agregou isso ao funil de vendas, não usa mais, mas essa é uma opção. Você pode fazer um pipe separado só para indicação de leads. Sucesso do cliente. Esse é um dos principais que eu trabalho, porque eu trabalho também no sucesso do cliente do curso do Método Euro, né? Eu trabalho com os advogados ali, a gente faz mastermind, faz palestras, várias reuniões bem bacanas aí todo mês. E esse pipe aqui, o interessante dele, ele tem uma fase como se fosse de demandas, ó. Solicitações, atendimento iniciado, tá fazendo. Escalonamento é quando você vai trocar o responsável, né? Passar para outra pessoa. Tem a fase de pausado, analisar e concluído. Esse pipe, ele não conecta com outro, né? Não tem fase de outro setor, mas o interessante dele é que ele tem uma autoajuda. Ele é um pipe muito completo. Se eu abrir aqui, ó, tem vários campos já que dão resposta ao cliente antes mesmo dele terminar de preencher o formulário, entendeu? Ó, atenção, verifica isso, você conseguiu, verifica isso aqui, tá aqui o link. Então a gente já dá respostas prontas para o cliente e caso essas respostas prontas não sejam suficientes para o cliente solucionar o problema dele, aí ao final ele consegue finalizar o preenchimento, né? A gente bota aqui no modo público, ó, atendimento ao cliente, do curso do Euro. Caso ele não tenha a dúvida dele solucionada, né, diretamente com esse pipe, a gente vai receber a solicitação dele e vai tratar aquilo de forma manual, né? Vai pegar os responsáveis ali do sucesso do cliente e vai resolver a demanda dele. Mas aqui é um pipe que tem que ser muito bem pensado, usa muito condicionais de campo, né? Quando a gente estiver trabalhando com ele, eu vou ensinar vocês, a gente vai usar muito condicionais de campo. Você fala para o Pipefy, se o cliente marcar essa opção, mostra para ele esse outro campo aqui. Se ele marcar outra opção, mostra outro campo. Então, usando essa lógica de condicionada, a gente consegue fazer com que o formulário responda à ação do cliente, né? Às respostas anteriores do cliente. É basicamente isso que a gente tem aqui. Falar aqui um pouco dos portais, né? Eu comentei que um dos recursos do Pipefy é a criação de portais, que é basicamente um conjunto de formulários. Então, veja que o Pipe ele te ajuda a criar um portal de solicitações financeiras, você pode criar um portal de solicitações para fornecedores, de RH, de sucesso do cliente. Você vai selecionar um conjunto de mais de um formulário, você vai criar um portal onde todos ficam ali disponíveis a um botão, a pessoa clica em dá um clique só, e consegue já acessar um formulário. Se não for o que ela volta e seleciona outro formulário, entendeu?
E o melhor de tudo é que você pode personalizar a URL. O link dele não vai ser um link com letras e dígitos aleatórios. Você pode colocar lá, por exemplo, pipefy.com/solicitações da firma de advogados. Sucesso do cliente, firma de advogados. E aí é um link pronto, entendeu? Você vai ter esse link fixo e você vai sempre compartilhar ele e o cliente vai ter acesso a todos os formulários, ao invés de você ter que ficar salvando. Porque eu não sei se vocês perceberam, os links ali dos formulários, eles são link de caracteres aleatórios. Então você ficar salvando aquilo ali, saber qual que é de qual pipe, vira bagunça. Principalmente que você vai compartilhar aquilo para os seus clientes. Então ter um portal é muito útil para isso, tá bom? E a gente vai ter uma aula ensinando a fazer tudo direitinho. Pipe de avaliação de desempenho. Esse daqui eu também não peguei o modelo, eu peguei o que a gente realmente usa, né? Mas eu acabei de copiar ele aqui para a firma de advogados, a gente usava ele em outra organização, passei aqui para a firma. Né? Temos aqui 113 avaliações realizadas e é bem simples, a gente tem aqui a gente pede a data da avaliação, né, para saber que dia que foi, e a gente pergunta se é uma autoavaliação ou não. Se ele marcar aqui é uma autoavaliação, o advogado, o colaborador vai ter que selecionar o seu nome aqui. Tá bom? Eu posso abrir aqui, ó, vai aparecer, né, o nome dos nossos colaboradores e ele vai responder aqui uma quantidade X de perguntas, tá bom? No caso aqui são 19 perguntas e um campo opcional. Se ele marcar que não é uma autoavaliação, vai esconder todas essas perguntas, porque são perguntas de autoavaliação, vai esconder todas elas e vai mostrar só as perguntas de avaliação de outra pessoa. E você tem que selecionar aqui quem que é a pessoa que você deseja avaliar. E vai aparecer outras perguntas, né, usando novamente campos condicionados. Você vai fazer aparecer perguntas que vão ser respondidas para avaliar outra pessoa, tá bom? É simples, só isso. Não tem muito o que fazer. Mas o trabalho aqui desse pipe é realmente você criar todas as perguntas, né? Geralmente são muitas, e você criar todas as condicionais para que isso funcione e vincular a database de colaboradores. E aí aqui, assim que as avaliações são preenchidas, a gente simplesmente anota se tem alguma coisa a ser observada. Na fase de análise, a gente gera um relatório com todas as avaliações para a gente depois pegar uma planilha e verificar. A gente seleciona uma etiqueta para saber se foi uma avaliação boa ou ruim, né? Dependendo das notas que ele põe ali. Gera um relatório, né, em Excel. E aqueles que tiverem dado uma avaliação negativa para o escritório ou para o companheiro, a gente entra em contato para resolver de forma mais pessoal. Pipe de cadastramento de contas a receber. Esse daqui é um dos pipes que está conectado com o funil de vendas. Lembra, o funil de vendas, ele, assim que o cliente fecha, vai para o pipe de pesquisa de satisfação, né, o NPS, mas também, ao mesmo tempo, cria uma cópia no de cadastramento de contas a receber. A diferença aqui é que as informações que vão chegar para esse pipe, né, através da automação que a gente criou, são apenas informações financeiras. Vai chegar aqui, vai criar um card com todas essas informações de um novo cliente, né? A gente tem aqui, ó, o cliente, qual que é o advogado, qual que é a matéria que foi, qual que é a forma de comissionamento estipulada, quais são os honorários, TMP, né? Qual que é o advogado que indicou, né? Que se foi algum parceiro nosso que vai ganhar uma comissão aí de indicação, que a gente trabalha com isso também. Né, se foi algum advogado da firma, do escritório que indicou esse cliente, né? Então a gente faz pagamento para quem indicou, para quem vai trabalhar, para quem captou o cliente, tudo bonitinho, e todo esse processo aqui, ele é feito pensando nisso. A gente tem aqui, ó, split faturado, né? O split é a divisão de pagamento, né? O cliente fez o pagamento dos honorários iniciais, quantos por cento vai para fulano, quantos por cento vai para ciclano. Então, a gente tem o software de pagamento, mas esse pipe é para a gente saber ter as informações de como fazer isso mais fácil, que chega pro financeiro, tá bom? Então é um processo bem complexo, né, totalmente financeiro mesmo, e o ideal é ele ser adaptado de acordo com cada escritório, né? Cada escritório vai ter o seu jeito de realizar pagamentos, cobranças e divisão de lucros, né? Mas fica aqui uma dica, né? Se você quer ver como fazer isso daqui, deixa nos comentários, beleza? Feedback de colaboradores é muito semelhante ao de avaliação, só que esse de feedback é simplesmente para a gente registrar a conduta do colaborador, positiva ou negativa, como eu falei. Então ele é bem simples. A gente registra o feedback, a gente marca uma reunião com a pessoa para explicar por que ela está recebendo esse feedback, né? Entender o que aconteceu, quais as medidas que devem ser tomadas e finaliza. Então a gente tem aqui, se eu abrir o formulário, a gente seleciona quem que é o colaborador, né? De qual empresa que ele é aqui. A gente trabalha com mais de uma empresa ao mesmo tempo, né? O mesmo colaborador trabalha para várias empresas também. Então a gente seleciona qual que é a empresa, qual que é o colaborador, quem que é o supervisor do setor dele,
A gente também tem aqui uma explicação de como que funciona a nossa metodologia de feedback, né? A gente anota em que momento que ocorreu a conduta, qual a ação que foi praticada pelo colaborador, qual a reação que desencadeou pela ação dele, quais as consequências, né, que essa ação trouxe, qual a alternativa que é possível fazer para solucionar o problema, e a gente marca se foi um feedback positivo ou negativo, e aí depois já entra na reunião com o colaborador e finaliza a questão. E a gente tem uma política, né? Se juntar ali 2 ou 3 feedbacks negativos sobre a mesma questão, por isso que é importante registrar. Porque aí quando vira uma conduta negativa que se repete muito, a gente tem que tomar providências até de remover, né, o colaborador da equipe. E quando é uma conduta positiva que se repete muito, a empresa também tem, né, a postura de estar presenteando, parabenizando, recompensando, né, o colaborador pela boa conduta. Esse aqui é um dos últimos que eu anotei aqui na lista. É para quem é criador de conteúdo. Você que é dono de escritório e cria seus próprios conteúdos do seu escritório, tem o seu setor. Eu desenvolvi aqui um pipe de planejamento de conteúdos jurídicos que eu uso. Você pode ver que tem vários casos aqui justamente porque eu uso esse pipe, né, de forma pessoal. São realmente os conteúdos que eu crio, que eu publico. E a próxima aula, essa aula número 1, a aula número 2 vai ser ensinando você a criar esse pipe para planejar e gerenciar os seus conteúdos jurídicos, tá bom? Porque fica muito mais fácil, você planeja já um mês inteiro de uma vez só, não perde nada, não atrasa, fica tudo bonitinho, você tem backup das artes, backup da legenda, você tem controle de onde que você publicou e onde que você não vai publicar. Posso até mostrar aqui para vocês como é que funciona. Nessa fase eu anoto, ó, se eu publiquei no feed, de qual rede social, nos stories, em outros canais, se foi vídeo, onde que eu publiquei. Então eu vou ensinar na próxima aula você a fazer isso daqui, tá bom? Porque é uma aula bem leve, bem tranquila, é boa pra gente aprender a usar várias ferramentas, incluindo as automações de recorrência e o importer, que a gente usa para poder subir uma planilha, transformar uma planilha em cards. Então eu crio uma planilha ali de um mês de conteúdo, jogo ela no Pipefy através do importer e ele cria um mês de conteúdo no Pipefy para a gente poder para eu poder ir criando meus conteúdos aí tranquilamente, de forma organizada e planejada. Tá bom? Próxima aula. E por fim, né, como eu prometi também, a gente vai ter uma aula onde eu vou ensinar você a fazer o mapeamento e a estruturação do seu produto jurídico, né? E como eu disse, eu já tenho o meu, esse daqui é o meu produto jurídico. Eu criei uma metodologia de projetos de LGPD, né, para um advogado iniciante com pouca experiência conseguir usar essa metodologia para fazer todo o processo do início ao fim, passo a passo, todos os setores, desde da captação, prospecção do cliente, até a precificação, diagnóstico, adequação, data mapping, tudo completo. Eu fiz a estrutura completa para eu fazer os meus projetos de adequação em LGPD, mas também para outros escritórios que queiram utilizar a mesma metodologia que eu posso duplicar, copiar essa metodologia para o Pipefy do outro escritório, né? Inclusive, se você está assistindo aí, tem interesse em conhecer essa metodologia, entre em contato comigo, no meu site tem uma página dedicada mostrando toda a metodologia, como que funciona, eu posso agendar também uma demonstração para você, e a gente vai ter uma aula aqui no Direito em Óbito ensinando como você criar, né, de que forma que você pode estruturar o seu projeto para ele funcionar de forma otimizada e automatizada, tá bom? Acredito que era isso, né? Eu mostrei aqui todos os exemplos que eu listei ali para vocês, né, de usos do Pipefy. Tem muitas outras possibilidades, muitos outros recursos aqui disponíveis. A gente vai aprender aos poucos, aula por aula, tá bom? E essa foi a primeira aula de Pipefy. Espero que você esteja com a cabeça fritando de ideias, já querendo organizar o seu escritório na sua própria conta do Pipefy. Se você gostou do que viu aqui hoje, deixa uma curtida aqui, deixa um like, deixa eu saber que você realmente gostou. O YouTube também quer saber se você gostou do meu vídeo, tá bom? E não se preocupe que nas próximas aulas vai ser melhor ainda do que essa, porque, afinal de contas, cada um dos processos que eu te mostrei, a gente vai fazer ele do zero, passo a passo. Eu vou te mostrar onde clicar e você vai conseguir aplicar tudo isso no seu próprio escritório, tá bom? Cada um dos processos que eu te ensinei. E se você quer assistir a próxima aula com antecedência, antes de todo mundo aqui no YouTube, torne-se membro. Essa é a maior vantagem, tem várias outras vantagens, mas a principal é que você vai assistir a aula com antecedência. Vai ter uma semana aí para poder botar o seu aprendizado, aplicar ele no seu escritório antes de todo mundo, tá bom? Então eu te espero, o link está aqui na descrição, torne-se membro, vou te esperar lá no nosso site, Direito em Ópta. Na descrição também tem o link do Telegram para você entrar no nosso canal, porque lá você vai ter 100% de certeza que você vai receber todos os avisos de aulas novas, de conteúdos novos
você vai receber em primeira mão lá no Telegram, vai ser avisado, porque o YouTube nem sempre vai te avisar, mesmo que você seja inscrito com o sininho da notificação ativada, nem sempre o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal, mas no Telegram eu vou te avisar, pode ter certeza, tá bom? E é isso, torne-se membro, entra pro canal, deixa sua curtida e eu te espero na próxima aula. Valeu!